Si. Eu sou a Mayra de La Salete, o nosso convidado é o professor universitário e especialista em relações internacionais, Osvaldo Carrolo. Muito bem-vindo ao nosso programa, Osvaldo Carrolo. Afro-saudações a todos os irmãos no continente e na diáspora. Muito obrigada. Esta cimeira, Osvaldo, está a ser o tema da semana, colocando a Rússia no foco das atenções. Que importância tem este tipo de cimeiras para o continente africano? Primeiro é preciso dar aqui uma nota introdutória que nós depois vamos falar à volta daquilo que, na verdade, podem ser considerados como as relações soviéticos-americanas. Pode-se afirmar, sem exagero, de que todos os problemas da vida internacional, o que maior suscita interesse atualmente é o das relações soviético-americanas. Isso é compreensível, né? Porque, pois, no decurso de todos os anos após guerras, elas constituíram o eixo da vida política mundial, o que se explica por várias causas. Por exemplo, em primeiro lugar, as duas maiores potências possuem um enorme potencial econômico e militar. Elas concentram mais de metade da produção industrial mundial e a maioria esmagadora das armas, principalmente nuclear e mísseis. Do ponto de vista político, né, as relações entre Moscou e Washington influem literalmente em todos os problemas da vida internacional. Tipo, aumenta as tensões entre eles, as pessoas em todos os continentes experimentam o sentimento de inquietude. Se o horizonte se danuvia, torna-se mais fácil estabelecer a cooperação e resolver os problemas complexos, por mais que essas capitais, por exemplo, estejam distantes daquilo que são os centros de poder a nível do mundo, que é Moscou e Washington, os locais onde tudo acontece. Então, normalmente quando surge uma cimeira, para nós aqui em África, nós já sabemos que vai ser abordado tudo e mais alguma coisa, e que no final nada se vai concretizar. Por quê? Porque no caso concreto, nós olhamos para essa cimeira como um processo estratégico da Rússia, Como assim um processo estratégico? Nós sabemos que a Rússia, a nível internacional, a nível daquilo que é a Europa, está a sofrer o isolacionismo, há bloqueios econômicos, há bloqueios e entraves naquilo que é a diplomacia. Então a Rússia vira-se para a África. Por quê? Porque tem uma relação histórica também com a África. Porque vamos olhar naquilo que na verdade vai ser o próprio processo de independência dos Estados africanos. Houve muita participação russa, houve a participação russa. A Rússia apoiou de que maneira esses Estados. E nisso tudo ficou aquilo que depois os Estados africanos chamavam de o combate contra o imperialismo, quer dizer, contra o surgimento do outro bloco, porque nós aqui temos que na verdade, ir buscar um pouquinho de elementos de história para podermos dizer que das grandes consequências que saem da Segunda Guerra Mundial vão ser, na verdade, a afirmação das superpotências, a divisão do mundo em duas partes e a Guerra Fria. Essa Guerra Fria ela ainda continua a existir. Ou seja, as duas grandes potências elas lutam por procuração, lutam em territórios alheios. Então a Rússia, nesse preciso momento, está a lutar na Ucrânia e precisa de um escape. Osvaldo, desculpe interrompê-lo, mas o Osvaldo tocou aí na parte da Guerra Fria, que muitos outros especialistas em relações internacionais e historiadores dizem que já não é bem assim, já ultrapassamos essa questão da Guerra Fria. O Osvaldo diz que não. Não se ultrapassa, porque
os dois blocos ainda continuam antagônicos. Nós sabemos claramente que quem tem mão naquilo não é só a Ucrânia, tá a NATO por trás daquilo, a apoiar. Nós sabemos tudo isso. E nós sabemos que Putin, com o isolacionismo que está a sofrer, a política de isolação que está a sofrer da Europa, de forma estratégica, vem para a África falar de desenvolvimento, de aposta. Isto é bonito, o discurso é bonito. Mas aqui precisa-se dizer que nós sempre tivemos ao lado das grandes potências. A África sempre viveu ao lado das grandes potências, sempre foi assessorada, quer seja pelos Estados Unidos da América, quer seja pela Rússia. E quando olhamos para essa cimeira, as cimeras normalmente para a África, o que trazem, que é a sua pergunta? A cimeira é sempre, imagina a falta de respeito que o continente africano sofre, a cimeira é sempre Rússia, África, ou seja, um Estado e um continente. Sim, nós vamos entrar nesse detalhe, mais à frente. Ok, França, África, Estados Unidos, África. E já existiam tantas cimeiras, nunca resultou em nada, absolutamente em nada. São acordos que, na verdade, ficam com os egoístas, com os terroristas africanos, aqueles que fazem terrorismo de Estado e que são aliados dessas potências. E precisa-se aqui ver a base histórica, que a Rússia apoiou muitos Estados a lutarem com aquilo que se chamou ou designou como o imperialismo. Ou seja, a Rússia é o elemento para travar o imperialismo. Então, hoje, claro que com o formato da Rússia, ontem foi no formato de URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde houve o Pacto de Varsóvia e tudo mais. Então, o que é que nos traz essas cimeras? Absolutamente nada. É mais uma jogada estratégica da Rússia, porque quem convoca é a Rússia. Então, os interesses na verdade são russos, e nós, os africanos, estamos naquilo que, por exemplo, podemos designar a nível das relações internacionais como a teoria da dependência. A África tem a bênção da dependência. Todos os projetos estratégicos que forem gizados por potências, nós, na verdade, somos submetidos a esse tipo de agenda. A agenda aqui, dessa cimeira ou desse encontro, é a agenda russa. Exato. E os nossos países têm dívida, não só moral, mas dívidas avultadas com a Rússia, porque houve o processo de estruturação, formação, sobretudo dos exércitos. É russo, são exércitos russos, houve muita formação. Então, historicamente, nós temos uma relação, não estou a dizer os Estados ou os grupos que estão no poder, têm uma relação muito aproximada com a Rússia. E a Rússia, na verdade, faz uma jogada estratégica e também a nível internacional quer mostrar o seu poderio econômico. Quer dizer, eu tenho dinheiro, inclusive, para investir em África. Osvaldo, nós vamos continuar, vamos entrar mais ao detalhe. A Voz da América fez a mesma pergunta aos internautas nas redes sociais e eu vou ler algumas respostas. Nalipanga respondeu, por exemplo, a esta questão sobre qual é a importância de cimeiras como esta, Rússia-África, que os que financiam o terrorismo em África são os mesmos que falam de segurança e paz. Esperamos ver o que vai sair dessa cimeira. Aurélio João Mendiate responde por sua vez: a colagem de África a Putin vai mergulhar o continente mais na pobreza. Diz o ditado: diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. William Will diz: eu quero acreditar que sim e tenho a certeza de que os africanos serão respeitados no mundo. E César Sozinho diz o seguinte: negociar paz com um país em guerra nem precisa estudar para perceber que tudo é questão de jogo de interesse que no final do dia não beneficia ninguém.
Já Nhamposse coloca a seguinte questão, que é: quando é que teremos uma cimeira no sentido inverso? Por exemplo, Angola-Europa ou Quénia-Europa. Queremos provar equilíbrio de influência. Osvaldo? O Osvaldo estava a entrar exatamente nesse tema há pouco tempo. Eu faço-lhe a mesma pergunta: quando é que quando é que o jogo vai virar? Quando é que vai ser um país africano a ser o anfitrião de uma cimeira para com um continente? Não, olha, não é agora, porque na verdade a África está tomada por mercenários estrangeiros. São pretos, infelizmente nasceram cá em África, dizem-se africanos, mas na verdade não passam de mercenários estrangeiros. São mercenários estrangeiros. Aquilo que Agostinho Neto na verdade diz hoje em dia está trocado. A África é um corpo inerte onde cada abutre vem debicar um pouquinho do seu pedaço. Agora não é preciso que os abutres venham debicar o pedaço. Os abutres pegaram e criaram mercenários nesses estados que pegam e transferem a própria riqueza do continente africano. São indivíduos egoístas, traidores da sua identidade, dos seus povos. Então não é possível. Por quê? Por que é que não é possível? Porque aqui nós precisamos perceber que esses líderes são serviçais. São serviçais. Os nossos estadistas não são estadistas. Porque não se respeita, não há soberania. A definição de soberania é um poder que não existe igual na ordem interna, nem superior na ordem externa. Não há igual na ordem interna, nem superior na ordem externa. Como é que um Estado vai reunir com um continente? Isso não é possível. É o mesmo que eu costumo sempre dizer, Mayra. Uhum. Quando alguém te diz assim, eu preciso falar contigo, ficas normalmente ansioso. Qual é o assunto que se vai tratar, de facto? Uhum. Mas essa pessoa que anunciou que quer falar consigo, ele já sabe qual é o assunto que ele vai tratar. Ele sabe, ele já tem uma agenda. Então ele vai te apanhar sempre de surpresa. E porque os nossos líderes são serviçais, não é possível, por exemplo, uma conferência Angola-Europa. Isso é entendido por ocidental como uma falta de respeito, porque nós ainda somos vistos na ótica dos macacos no mundo, daqueles que não são seres humanos. Mas não acha que é preciso dar um passo no sentido de mudar esse conceito, ou esse preconceito? Mas é assim, quando ele te pegou, o que aqui é preciso perceber que houve, na verdade, um processo de escravidão e agora uma escravidão moderna. Há uma escravidão moderna, uma dependência, aquilo que eu disse aqui nos paradigmas e teoria das relações internacionais, como a teoria da dependência. A África tem a bênção da dependência, porque são líderes traidores. Vê, boa parte dos líderes africanos necessariamente têm de passar em academias russas, americanas, para governar. Até para teres um bom status em África, tens que estar em países ocidentais, tens que passar em países ocidentais. E nós, se olharmos para a nossa própria história, vamos olhar que Agostinho Neto, por exemplo, a história de Angola, Agostinho Neto tem uma boa ligação com os russos. José Eduardo Santos Idem estudou na Rússia, João Lourenço estudou na Rússia. Então, eles são mercenários, ou seja, o que aqui há nessa concepção é que toma arma, toma veneno, e você controla essa área que se chama Angola, você toma arma, porque até a própria cooperação no domínio militar é para ou montarem base, ou potencializar o exército e a polícia para matarem, atirarem contra os seus próprios povos. Essas armas que nos dão essas cooperações a nível de segurança, segurança de quê? Segurança para explorarem, para estuprarem as nossas riquezas. Então, não é segurança exatamente
para podermos ombrear no contexto internacional, porque a África no xadrez geopolítico, África é peão, África é um peão, pode empurrar lá, é peão, é barômetro para tudo que é experimentação, porque os nossos próprios líderes não respeitam-se. Onde é que ele não respeita? É que ele não respeita o seu próprio povo. Se você não respeita o próprio povo, não está a respeitar a si. E esses governos ocidentais, sim? Osvaldo, vamos entrar no caso de Angola. O Osvaldo estava a mencionar que todos os presidentes que Angola teve até agora estudaram na Rússia, têm uma ligação com a Rússia. O presidente João Lourenço é um exemplo deles. E ele não foi a São Petersburgo este ano, embora tenha participado na primeira cimeira em Sochi. No seu lugar foi o ministro dos Negócios Estrangeiros, Tete António. Há quem diga que isso é sinal de, e eu cito, abandono de um velho aliado. Como é que o Osvaldo olha para a ausência de João Lourenço em São Petersburgo? Olha, é assim, eu penso que isso é uma jogada. Acho que isso é uma jogada e bem coisa, para não ficar mal com os americanos, está a entender? Que, na verdade, tudo isso é um jogo só, é dividir para melhor reinar. Eu depois me explico melhor isso com até a afirmação de Thomas Jefferson e está documentado academicamente. Isso é uma jogada. Por quê? Porque a construção daquilo que é Angola é russo. Boa parte dos quadros da contra-inteligência, da inteligência militar, são russos. Então, o João Lourenço tem que ter cuidado ao fazer essas manobras, porque pode conhecer um golpe. Ele pode conhecer um golpe, porque a Rússia tem o dossiê do surgimento de Angola. A Rússia tem o dossiê do surgimento de Angola quando o MPLA entrou por via de um golpe. O MPLA entrou por via de um golpe de Estado. Mas só que as pessoas não têm esse conhecimento, porque não analisam, não estudam. Quando se dá os acordos de Alvor, por exemplo, claro que é só irmos ler os acordos de Alvor. O MPLA viola claramente os acordos de Alvor. Expulsa a FNLA e a UNITA de Luanda, proclama a independência com apoio de quem? Com apoio de cubanos e russos. E Álvaro e Rosa Coutinho diz muito bem sobre isto, fala muito bem. Fomos nós que demos a independência ao MPLA. Ou seja, Portugal foi até, Álvaro Cunhal foi até a Rússia e a Rússia, por sua vez, arquitetou. Então, não é possível se desligar, porque o MPLA não cai do poder, porque a história ou aquilo que é forjado o MPLA tem a mão da Rússia. Sabemos, Osvaldo, que não há almoços grátis. Que preço poderão estes países pagar? Olha, há uma coisa que se diz: quem te alimenta te controla, né? Quem te alimenta te controla. Vão voltar a nos alimentar. Isso prova a incapacidade ao longo do tempo de usarmos políticas para a autodeterminação, a independência. Como é que um Estado, como é que um continente, até de alimentação de cereais, é dependente? Com terras férteis, aráveis, é dependente. Temos que receber cereais, temos que receber fósforo, temos que receber óleo, temos que receber tudo. Onde é que está a nossa segurança? Onde é que está a nossa soberania? Se não ser aquilo que eu estava a dizer, que são grupos que eles colocaram, grupos armados, no sentido, olha, toma armas, vai para ali e vocês vão controlar tudo aquilo. Por exemplo, a presença do grupo Wagner na RDC, na República Democrática do Congo, a darem segurança para escoltarem o Couton, então a dar formação até a elementos do exército congolês para poder fazer essa segurança, estuprar o continente. Quando, na verdade, a Europa esteve em vários conflitos, a Guerra dos 30 anos e tudo mais,
que a Europa sempre, não há lugar mais fragmentado do mundo do que a Europa. Se estudarem para ver os conflitos europeus, vão poder observar isto. E quando eles, para terminar os seus conflitos, vieram e dividiram-se a África. Dividiram-se a África. A África está no prato, é como se fosse uma carne, onde os abutres estão ali para debicar os seus pedaços. Então, tudo isso é para podermos dizer qual é o preço que na verdade temos de pagar nisto. É acorrentar as gerações vindouras. As gerações vindouras vão continuar a mendigar por um pedaço de pão, porque o que se fez lá atrás não beneficiou em nada os povos africanos. Osvaldo, nós estamos quase a chegar ao final do programa e eu gostava muito que o Osvaldo pudesse responder a esta última pergunta e vou-lhe pedir para ser sucinto. Na reportagem anterior falava-se na possível influência dos Estados africanos na Rússia e nas decisões da Rússia em relação, por exemplo, à guerra na Ucrânia. É possível, de facto, algum Estado africano ter algum tipo de influência na Rússia? Bom, não é possível. Não é possível. Porque aqui os africanos têm que perceber que eles são marionetas. A África está no lugar de prostituta. Quer dizer, qualquer outro continente onde tem essa superpotência consegue facilmente manipular a África. Porque nós em África não estamos definidos e isso é uma estratégia puramente para poderem nos dominar, dividir para melhor reinar. Quer os Estados Unidos, quer a Rússia, são amigos, sempre foram grandes amigos. E a forma como eles encontraram para dominar o mundo é esta, é dividir, é pensar que eles estão em conflito. Porque até mesmo o presidente Thomas Jefferson dizia claramente que os Estados Unidos